Então, nessa ação penal 501-97-27-95, depoimento da senhora Mônica Regina Cunha Moura. Senhora Mônica, a senhora foi acusada de um crime aqui pelo Ministério Público. Em condições normais, a senhora teria o direito a permanecer em silêncio, mas foi informado no processo que a senhora tem um acordo que a senhora teria celebrado com a Procuradoria-Geral da República. Exato. E através do qual a senhora renunciou ao direito ao silêncio e se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. Exatamente. É isso mesmo, senhora Mônica? É isso mesmo, doutor. Senhora Mônica, então eu vou lhe advertir que a senhora não tem o direito ao silêncio e que se a senhora faltar com a verdade, a senhora perde os benefícios do seu acordo e a senhora responde ainda por falso testemunho, certo? Certo. Esse é um processo que envolve pagamentos que, segundo a acusação, teriam sido feitas à senhora e ao senhor João Santana pelo grupo Odebrecht. A senhora já foi indagada sobre esses fatos em outro processo, mas esse é um novo aqui específico, então eu vou ter que reiterar algumas perguntas, mas vou tentar ser sintético, eu penso que a senhora seja também sintética nas respostas. A sua relação, a senhora trabalha com o senhor João Santana e também tem um relacionamento amoroso com ele? Eu sou casada com o João e somos sócios, éramos sócios na empresa. A senhora e o... são casados? Desculpa. Somos casados. E o seu marido receberam pagamentos do grupo Odebrecht? Vamos ver a partir de... os pagamentos aqui são de 2012 a 2014. Sim. Recebemos pagamentos pelo nosso trabalho de campanha política para o Partido dos Trabalhadores, o PT, que uma parte foi paga pelo Odebrecht, a esses serviços, sim. A senhora e seu marido tinham algum relacionamento formal, contratual com o grupo Odebrecht? Não, nunca. Os serviços eram então prestados para outras pessoas? Para o PT. Partido dos Trabalhadores, sempre, sim. Certo. Esses pagamentos, eles foram objeto de contabilidade pela empresa da senhora e do seu marido? Não, foi tudo caixa 2 esses pagamentos. A senhora chegou a conhecer o senhor Hilberto Silva? Sim, conheci. O senhor Luiz Eduardo da Rocha Soares? Não, o senhor Luiz Eduardo eu conheci aqui já em Curitiba agora. Fernando Migliaccio? Sim, conhecia. Maria Lúcia Guimarães? Sim, conhecia. Ângela Palmeira? Também conhecia. Isaías Uberici, chegou a conhecer? Nunca, nem aqui, não conheci. Essas pessoas que eu nominei a partir do senhor Hilberto trabalhavam para o grupo Odebrecht? Os que eu conheço, sim, posso dizer que sim, todos eles. A senhora esteve pessoalmente com essas pessoas? Com todos, sim. Esses pagamentos que são objeto aqui da acusação, eles foram feitos por intermédio dessas pessoas? Doutor, aí eu tenho que me estender um pouquinho porque foram duas formas, tá? Houveram pagamentos em depósito na conta Showbill, que é a conta da Suíça que pertencia ao João e que eu administrava, e alguns pagamentos também em dinheiro, feito por essas pessoas da Odebrecht aqui no Brasil. Então, das duas formas. As duas formas foram feitas pela Odebrecht, mas eu quis dizer que tem dois formatos. E foram feitos por essas pessoas? Sim, cada um cuidava de uma coisa. Os pagamentos fora, na conta Showbill, quem cuidava disso era a Ângela, sob as ordens do Hilberto, claro. E os pagamentos em dinheiro, quem cuidava disso era o Fernando Migliaccio. Certo. A senhora chegou aí fisicamente no local onde as pessoas trabalhavam? Eu fui acho que 2 vezes na Odebrecht Bahia, lá em Salvador. Foi quando eu conheci a dona Maria Lúcia e a Ângela, que trabalhavam lá. E na Odebrecht São Paulo eu fui diversas vezes conversar com o senhor Fernando Migliaccio e às vezes com o Hilberto. E o que a senhora ia fazer lá exatamente? Acertar detalhes de... Muitas vezes, quando eu acertava com o valor com a campanha, com o responsável pela campanha, e que eles me diziam que uma parte ia ser paga em colaboração da Odebrecht, eles me encaminhavam para a Odebrecht, para alguém, normalmente o Hilberto, para negociar o valor já ia certo, a gente já tinha acertado, para negociar a operação. Como ia ser pago isso, de que forma, em que prazo, em quanto tempo. Então, eu ia lá sempre para acertar esses pagamentos. Não eram feitos de uma vez só, nunca, eram sempre demorados. Como é que eram recebidos esses valores em espécie? A parte que era paga em espécie, sempre recebido em hotéis, em flats, se variava muito os endereços. Mas sempre assim, eu ia para um local. Recebia? A senhora recebia? Eu recebia, sim.
sim. E eles mandavam pessoas que eu nunca sabia quem era. Nunca. Sempre pessoas diferentes. Usavam senha, essas coisas? Senha. Tinha uma senha, por isso eu ia sempre no Odebrecht antes de algum... Era sempre havia um cronograma que nem sempre era obedecido, então às vezes eu tinha que voltar muitas vezes, porque não faziam na semana que diziam, né? Mas sempre tinha uma senha. A senhora mencionou de passagem essa conta Shelby Finance, mantida no banco Heritage, na Suíça. Isso. Era controlada pela senhora e pelo senhor João Santana? A conta oficialmente é em nome do João. Eu não sou nem sequer beneficiária da conta, nunca fui. Então, mas como eu sempre controlei toda a parte financeira do casal e da empresa, e eu administrava a conta, mas eu nunca fui proprietária da conta. Nessa denúncia, a referência específica aqui, há depósitos de cerca de 2 milhões e 500 que teriam sido feitas entre 2012 a 2013 da Shelby Finance, provenientes de uma conta offshore chamada Claimfield Services. E depois mais um depósito de $500 mil em 13 de 4 de 2012, proveniente de uma outra conta offshore chamada Innovation Research Engineer and Development. A senhora deve ter visto os termos da acusação. Sim, a senhora confirma que a conta recebeu esses depósitos? Confirmo todos. E a senhora sabe identificar se esses pagamentos eles se inseriam nesse pagamento por fora, a caixa 2 de despesas de campanha? Sim, todos se inseriam nesses pagamentos, doutor. Agora, nesse caso específico, desses depósitos, que somam $3 milhões, teve um fato inusitado, porque isso aconteceu em 2012, 2013, não é isso? Que foram vários depósitos, na verdade. Soma 2,5 milhões, mas foram feitos em várias vezes. Eles, como 2012 foi o ano em que eu e o João fizemos um recorde de campanha, nós fizemos 5 campanhas no mesmo ano, em 4 países diferentes, e a Odebrecht, por coincidência, ou sei lá porque, estava em 4 das 5 campanhas, colaborando em 4 das 5 campanhas. Angola, Venezuela, São Paulo, Haddad, e Minas Gerais, o Patrus Ananias. Portanto, esses valores que foram quebradinhos, cada parte se refere a uma dívida. Uma parte foi do Haddad, uma parte foi da campanha da Venezuela, uma parte foi da campanha do Patrus, entende? Mas todos campanha política, não todas do PT, é isso que eu quero dizer. Certo. Essas campanhas nesses outros países, alguma delas tinha relação com o Partido dos Trabalhadores? Não, nenhuma delas. A Venezuela, a gente foi chamado pelo próprio Chaves, Angola pelo presidente da época, o presidente José Eduardo dos Santos. Então não tinha nada a ver com o Partido dos Trabalhadores. Trabalhávamos por conta nossa. E como é que a senhora sabe que parte disso aqui envolvia remuneração de campanha aqui no Brasil? Porque eu tinha toda essa organização. Eu sabia o que eles estavam me pagando, que valores que estavam me pagando, o que faltava de cada campanha. Era tudo anotado separadamente. Eu fazia isso. Eu tinha tudo muito bem organizado. Isso não pode ter sido exclusivamente das campanhas no exterior? Não foi. Teve uma parte de dívidas do Haddad, que ficou de 2012, que eles pagaram, se eu não me engano, em 2013, inclusive essa demorou bastante, essa parte. E teve uma pequena parte desse montante, teve uma parte também do Patrus, se eu não me engano. Não me lembro agora de todos. Outro processo, mas consta, até um processo julgado, mas consta que essa conta também recebeu depósitos provenientes de outras pessoas, por exemplo, do Sr. Zuis Kornick? Sim, também foi relativo a uma dívida de campanha que o PT ficou com a gente de 2010, a campanha de Dilma Rousseff, a primeira campanha de Dilma Rousseff presidente. Ficou uma dívida grande que o PT não conseguiu pagar durante 2, quase 3 anos e, no fim das contas, acabou sendo paga por esse senhor, que eu não conhecia, que o PT me disse que ele iria pagar uma parte da dívida, colaborando com o partido. Depois consta aqui na acusação, especificamente, a afirmação do Ministério Público que teriam sido pagos cerca de 23 milhões e meio de reais entre outubro de 2014 a maio de 2015 pelo grupo Odebrecht, para a senhora e para o seu marido, mas em espécie. Aí tem uma questão, doutor, que eu gostaria de falar só um pouquinho. Claro. Eu recebi realmente esse dinheiro, eu recebi dinheiro da Odebrecht em espécie no Brasil em 2014, várias vezes, nunca chegou a este valor eu não reconheço, 23 milhões e meio não é verdade, quer dizer, para mim, eles devem ter essa planilha, mas enfim, ou entregaram para alguém que não foi eu, ou às vezes eu acredito que não é porque eles estão mentindo, que essa planilha é mentirosa, eu não creio que seja, mas acontecia muitas vezes, não só comigo, eu sei que acontecia com muita gente, assim. O cronograma seria, digamos, dia tal, você vai receber. E muitas vezes no dia tal que eu tinha que receber, eles me ligavam um dia antes, não vai dar amanhã, só daqui a uma semana. Isso acontecia muitas vezes, muitas. Então eu imagino que essa planilha toda certinha, muitas vezes eu não recebi.
Isso aí. Para o senhor ter uma ideia, eu tinha que ter recebido, nesta época, da Odebrecht, como a parte que eles iriam pagar da campanha da Dilma Rousseff em 2014, eu teria que ter recebido 25 milhões que eu nunca recebi. Eles pagaram 10 milhões de reais para mim, em espécie aqui. A parte que ia ser depositada lá fora, que seria, sempre eles faziam depois, quando passava a eleição e tal, nunca chegou a acontecer. Então, eu reconheço que recebi dinheiro no Brasil, em 2014, da campanha da Dilma, da Odebrecht. Não reconheço o valor de 23 milhões e meio. E que valor que a senhora reconhece? Eu tenho um valor na minha cabeça, assim, que, como eu disse, eu tenho uma cabeça muito organizada para números, eu não tenho mais papéis, obviamente que eu tive que me desfazer de muita coisa. Mas o valor de 15 milhões, eu me lembro mais ou menos que eu recebi, não só em relação ao PT. O PT foi 10 milhões, isso eu tenho certeza, que a Odebrecht me pagou em relação ao PT, só que eu recebi uma parte do dinheiro do campanha do Panamá, que eu também fiz no mesmo ano, 2014 exatamente, e que a Odebrecht pagou uma boa parte da campanha. Pagou lá no Panamá, a maior parte foi paga no Panamá, mas uma parte eles pagaram no Brasil também, porque eu tinha dívidas, eu tinha que pagar coisas no Brasil relativa a essa campanha. Em reais? Pagar em reais. Consta que normalmente esses lançamentos são os pagamentos, não foram tudo de uma vez, né? Mas normalmente são lançamentos assim de 500 mil reais, era isso, mais ou menos? Variava muito, doutor. Tinha de 200, de 500, de 100, de 300. Aí os valores eram muito, muito variados. E como é que entregava isso para a senhora? Em mala? O que era? Normalmente chegava uma pessoa, eu imaginava na época que eram doleiros, eu nunca soube quem era, que chegava com dinheiro ou em mochilas, ou em malas, ou colocado nas próprias roupas, na meia, no jaqueta. Tinha diversas formas. Mas era sempre assim, eu esperava no local, no horário pré-determinado antes, quando eu ia na Odebrecht combinar tudo, eu recebia uma senha, entregava um endereço onde eu ia estar, e essa pessoa chegava, me pedia a senha, me entregava o dinheiro e ia embora. Não tinha nenhum contato. Eu já perguntei para a senhora, mas só para ter certeza, nenhum desses pagamentos eram contabilizados? Não, nenhum deles era contabilizado. Todos também caixa não 2. Foram declarados para os órgãos eleitorais? Não foram declarados para os órgãos eleitorais. Mas eles podiam fazer doação registrada, né, ao Partido dos Trabalhadores. A senhora sabe por que eles optavam por fazer dessa forma? Doutor, eu não sei, sinceramente eu não sei. Na época eu sempre imaginei que eram dois motivos, que é o que me diziam, na verdade, quando eu ia negociar, e que diziam, uma parte tem que ser por fora, a gente não pode pagar tudo por dentro. As empresas não querem doar tudo por dentro, tem que doar uma parte por fora. O que me diziam eram duas coisas. Uma é que empresas não gostavam de aparecer doando demais para um ou para outro por questões deles lá, empresariais. E o segundo motivo era uma questão de teto de valores de campanha, que estouraria o teto do que eles poderiam receber, e que por isso eles recebiam sempre. Isso foi todas as campanhas que eu fiz, e como eu já lhe disse uma vez aqui, continuo repetindo, todas as campanhas do Brasil, que todas as pessoas fizeram, uma boa parte é sempre em caixa 2. Esse pagamento por fora aqui do Partido dos Trabalhadores, com quem do Partido dos Trabalhadores foi negociado? Bom, em diversas etapas. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2006, na campanha do Lula. Foi negociado com o Palocci. A campanha inteira. E, inclusive, que ia ter essa modalidade. Foi quando isso começou. Inclusive. Depois de 2006 foi com o Palocci, continuou até 2010, ainda foi Palocci, foi Dilma. 2012, Palocci já não estava mais. A partir daí foi Guido Mantega, mais ou menos 2012. Na verdade, Guido Mantega negociou comigo a campanha de 2014, a de Dilma. Porque 2012 foi a Haddad, que a gente fez no Brasil, e Patrus. Eu negociei direto com o Vacari e com pessoas ligadas ao Haddad. O Palocci não se intrometeu nessa campanha do Haddad, 2012. Até 2010 era o Palocci. E depois passou o Guido Mantega. Só em 2012 é que não teve nenhum dos dois ministros. Foi diretamente com o pessoal com o PT de São Paulo. O Vacari, que na época era nacional, mas cuidou especificamente da campanha do Haddad também. E com um tesoureiro dele, na época, o nome agora não me vem, Donato, depois foi até secretário do prefeito Haddad, que participou também dessas negociações. Mas o Guido Mantega não era ministro da Fazenda nessa época? Então, mas a campanha do Haddad ele não teve nenhum tipo comigo, não sei de que forma ele participou. Em 2014. Era ministro da Fazenda, foi ele que negociei com a Dilma, o valor foi todo negociado diretamente com ela, eu e ela. Pela primeira vez na vida eu negocio diretamente com a presidente e com o candidato valores. E depois ela me encaminhou ao Guido para que eu resolvesse a parte por fora. A parte por dentro não, foi toda negociada com ela o valor, mas o partido pagou nota fiscal, o tesoureiro da campanha
Mas foi a parte negociada por fora. por fora com o Guido Mantega? Não negociada, foi... cheguei lá já com a negociação fechada e disse, acertei isso com a presidente, e ela me disse que o senhor vai me dizer como é que vamos fazer. Aí, mais uma vez, vai ser o Odebrecht. Aí você vai procurar Gilberto. E esse encontro foi onde? Na casa do Guido não foi um só, foram 3 ou 4 encontros na casa do ministro Guido Mantega, lá em Brasília, na esplanada dos ministérios. Eu fui lá umas 3 ou 4 vezes. Tinha mais alguém presente? Uma vez, numa das vezes, estava o Edinho, que era o tesoureiro da campanha na época do Edinho Silva, né, do PT, que era o tesoureiro da campanha da Dilma em 2014. Numa das reuniões ele estava presente também. Alguém lhe explicou alguma vez por que a Odebrecht fazia esses pagamentos? Por que ela estava doando? Qual que era a origem disso? Não. Se isso tinha algum acerto de corrupção, coisa que vai? Nunca, doutor. Nunca foi falado isso comigo. Primeiro que eu tinha uma relação cliente, eu sou uma técnica, eu não sou política, sim. Né? E eu não sou funcionária pública. Eu sou uma técnica em publicidade, em marketing político, trabalhei no mundo inteiro fazendo campanha, não só no Brasil, não só para o PT. E não me diziam, óbvio, quando for negociar comigo, não me diziam, o Odebrecht vai pagar isso porque nós temos um acordo espúrio de não sei o quê. Isso nunca foi dito para mim. O que eu sempre imaginei, não que me foi dito também, mas que era o que se conversava, é que por que a Odebrecht pagava, assim como outras grandes empresas pagam campanhas, não só no Brasil, como em outros lugares, estão interessadas em manter um bom relacionamento com o presidente, no caso, manter as obras que tem, manter as grandes obras de estrutura, enfim, manter o relacionamento com o cliente. E por isso, colaboram de 2 formas, pelo motivo que eu falei antes, que era o que me diziam, né? E a senhora também nunca buscou assim aprofundar o conhecimento sobre, vamos dizer, a origem desses valores, por que estava pagando? Não, doutor, nunca passou pela minha cabeça sequer imaginar que isso pudesse ser um esquema como esse que hoje está deflagrado. Nunca. É óbvio que eu imaginava que tinha... assim, que a senhora podia estar se envolvendo em lavagem de dinheiro? Não, isso nunca pensei. O que eu imaginava, sim, é que eles tinham... Claro que eu imaginava que eles não faziam isso porque eram muito bonzinhos e estavam dando dinheiro para um partido. Que, aliás, não davam só para o PT ou para um partido, davam... Inclusive, descobriu-se depois que eles deram o mesmo valor de caixa 2 para Dilma e para o Aécio, o mesmíssimo valor. Porque eles apostavam também que o cara podia ser presidente, queriam manter um bom relacionamento. Então, o que eu imaginava, óbvio, é que tinha alguma falcatrua. Lógico, ninguém vai ficar dando tanto dinheiro colaborando com a campanha, que é uma coisa cara, pelos belos olhos de ninguém. Imaginava que eles tinham entre eles negociatas e que tinham... Mas sempre imaginei que envolviam obras, que envolvia superfaturamento de obras e que daí a empreiteira tiraria, ou a empresa tiraria este valor, que não saía do próprio bolso. Isso, claro, eu sempre imaginei. Mas nunca, em momento algum, eu imaginei um esquema como esse. Nunca soube disso. Até porque eu não tinha esse trânsito, né? Meu trânsito era... nível de conhecimento do Sr. João Santana? A senhora cuidava dessa parte das finanças, mas ele sabia, assim, em linhas gerais, essas coisas? Do que eu recebia, do que pagava, isso. Sim, claro. Tudo era acertado com ele. Ele é que aprovava tudo, claro. A senhora mencionou desses 10 milhões de reais, ou 15, que a senhora mais ou confirma menos ter recebido. Os lançamentos aqui vão de outubro de 2014 a maio de 2015. Ou seja, inclusive depois no ano seguinte a da campanha. A senhora recebeu também em 2015? Então, doutor, essa é a confusão que tem na minha cabeça, que eu recebi em 2015, sim. No início de 2015 eu tive alguns recebimentos. Agora, se esses recebimentos foram ainda da campanha de 2014, ou se ainda era um pedaço do Panamá que ficou para 2015... Eu não sei precisar nesse momento isso, assim, mas que eu recebi, sim. Mas como as coisas não se misturavam os valores, mas como era o Odebrecht que pagava as 2 coisas nesse ano, Panamá e Dilma, teve uma divisão bem longa, eu lembro que foi um ano mesmo recebendo dinheiro, mas se 2015 se referia ainda a Dilma, ou se já era Panamá, ou se era misturado, isso eu não me lembro. Certo. E a senhora mencionou, a senhora tinha um controle disso antes? A senhora não tem mais esses documentos? Não, eu não tenho mais. Eu não tenho mais porque em 2016, exatamente, quando começaram a surgir várias notícias sobre a gente, nos jornais, nós estávamos, inclusive, fazendo campanha fora do Brasil. Mais ou menos nessa época, eu me desfiz de muita coisa. Dessas coisas de Odebrecht. Do Guido Mantega, não era estranho o ministro da Fazenda participar dessas negociações de valores? Era, mas o Palocci já tinha feito isso comigo antes, então ele era ministro também. Então, para mim já era uma coisa, já vinha desde 2006, quer dizer, já eram quase 10 anos aí de e antes o ministro, quem negociava comigo era também o ministro, que primeiro foi ministro da Fazenda,
depois chefe da Casa Civil. Então, não era... Para mim, não era muito estranho. A senhora mencionou de passagem João Vacari Neto. Para esses pagamentos de 2014 e 2015, ele teve algum envolvimento? Nenhum. Inclusive, a Dilma não... Ela excluiu completamente o Vacari da campanha dela, em 2014. Para aqueles depoimentos em 2012, 2013, ele da Odebrecht, né? Sim. Não a gente não está falando lá do Ziz Kornick. Ele teve algum envolvimento? Não. O Vacari nunca teve envolvimento comigo. Ele nunca teve nenhum envolvimento com esses pagamentos da Odebrecht. Nunca. O que o Vacari, às vezes, fazia era pagar partes, também em Caixa 2, mas ele pagava pelo PT. Eu não sei como é que ele conseguia esse dinheiro, eu nunca perguntei também. Mas o Vacari me fez alguns pagamentos em dinheiro, em alguns momentos, vários, não só 2012, antes disso também. Mas ele não tinha nenhuma ingerência sobre o meu relacionamento com o Odebrecht, nunca. Era sempre Palocci e depois o Guido, só. O Vacari não. O Vacari eu tinha relacionamento com ele porque eu fiz muita coisa para o PT. A gente trabalhou muito. Ademais das campanhas, que são em anos, a cada 2 anos, nós fizemos aqueles programas semestrais do partido, que todo partido tem direito. Nós fizemos campanha de 30 anos do PT, nós fizemos vários trabalhos para o PT, então era sempre o Vacari. Tá bom. Muito rapidamente, Excelência. Pois não. Senhora Mônica, boa tarde. Boa tarde. A senhora, respondendo a pergunta do juiz, confirmou que recebeu alguns valores em 2015. Sim, houveram alguns valores em 2015. E a senhora disse também que não tinha presente que isso poderiam ser operações de lavagem, esses valores que a senhora recebeu. Não. Pergunto para a senhora, em novembro de 2014 já foi deflagrada a fase da Operação Lava Jato em que atingiu a construtora Odebrecht. Nem nesse momento a senhora teve presente que esses recebimentos... Não, que exatamente que era Petrobras, que era lavagem de dinheiro, não. Isso não. Não tinha. Realmente nunca tive. Nunca imaginei a Petrobras, por exemplo, essa coisa toda de petrolão. O que eu tinha era, como eu disse ao senhor juiz, eu tinha quase certeza de que haviam acordos entre eles que não eram exatamente os mais republicanos, né? Isso sim. Mas eu não fazia ideia dessa coisa. Antes de surgir tudo isso, não fazia ideia. Nessa linha de que aí a senhora não tinha ideia, mas novos fatos surgiram em 2015, consta também aqui na denúncia que a senhora retificou a declaração de imposto de renda no ano de 2015 e deixou de fora exatamente a conta Shell Bill. Alguma razão especial para isso? Eu nem me lembro disso, doutor, falar a verdade. Que eu retifiquei o imposto de renda em 2015, mas não foi foi uma questão de um apartamento que eu tinha declarado errado, não foi? Isso. Que eu tinha declarado errado, não, que o proprietário tinha declarado outro valor e eu declarei o valor certo, ele declarou o manual. Foi uma coisa assim, não foi? Isso. Não teve nada a ver com o Shell Bill. Os valores na conta da Shell Bill que poderiam ter sido declarados nessa retificação continuaram ocultos. Foi uma grande bobagem nossa, porque poderíamos ter declarado, porque o nosso problema era ter uma conta, nosso real problema era ter uma conta na Suíça não declarada. E hoje me arrependo amargamente, porque se eu tivesse declarado essa conta em 2015, talvez metade das... Claro que eu tenho culpa, eu mantive uma conta eu e meu marido, durante muito tempo, recebi dinheiro de Caixa 2 durante muito tempo. Não estou dizendo aqui que eu não estou me tirando da culpa de nada. O que eu estou dizendo é que eu não sabia e que eu não tenho nada a ver com petrolão, eu nunca recebi propina, eu não tenho porquê, eu recebi meu dinheiro. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada. Você de acusação, tem perguntas? Das defesas que não sejam da própria acusada, algum defensor tem perguntas? A defesa da própria acusada tem uma indagação? Alguma coisa a senhora gostaria de dizer ainda? Não, doutor, só quero reiterar que estou à disposição da Justiça, estou cumprindo minha parte há 1 ano e meio já do acordo, estou cumprindo corretamente com tudo e estou completamente à disposição para qualquer coisa. Não tenho mais por que esconder nada, já entreguei tudo que eu tinha que entregar à Justiça. Tá bom, senhora Mônica. Então, eu vou declarar encerrado o depoimento da senhora Mônica. Obrigada.